Então, pessoal, hoje a gente vai começar vai falar um pouco sobre os sistemas de amortização conhecidos e famosos. Temos a tabela Price e o sistema de amortização SAC. O SAC ele é o sistema de amortização constante, ou seja, tem a amortização a gente vai falar um pouco dela, ela vai dar o próximo tópico que a gente vai estar conversando. E ele é igual, todo mês a amortização é igual. A Price, o que é igual não é a amortização, mas sim as parcelas. Existe uma diferença muito grande entre parcelas e amortização, certo? Porque é muito estranho, né? Mas peraí, o que é constante? Geralmente não é a parcela. Por que na SAC fala que é sistema de amortização constante? Não faz sentido se a constante é a price. Na verdade, o que é constante na price são as parcelas, certo? É uma diferença grande entre parcelas e amortização. Tranquilo até aqui? Tranquilo. Sim. Vamos lá, então, ver o que é amortização. Amortização, levando em conceito, é o valor da parcela sem agregar nenhum valor que seja considerado adicional. Portanto, vemos o seguinte exemplo. Uma empresa realiza um financiamento de uma máquina no valor de 50 mil reais. E a sua intenção é realizar o pagamento em 3 anos. Desta forma, o valor da amortização será o valor principal, no caso 50 mil, distribuído no decorrer de 3 anos. O que significa? Levando em consideração que não temos juros, certo? Comprei um carro no valor de 50 mil, ou melhor, de 60 mil. Vamos pagar ele durante 3 anos. Então, vou pegar o valor de 60 mil, vou dividir por 3 anos, ou divido ele por 36 meses, que é o correto. Pra gente, como a gente vai fazer o pagamento mensal, a amortização também é mensal. Conforme você paga a amortização, se você paga a parcela, automaticamente você está amortizando, você está pagando o valor que você realmente emprestou, só que sem juros. O valor que você paga da parcela é o valor da amortização mais os juros, certo? Então, você vai perguntar, qual que é o valor da amortização? O valor da amortização seria o valor ideal que você pagaria se você tivesse emprestado ou feito um financiamento sem juros, certo? Isso que significa amortização. Valor sem nenhum outro valor adicional nas parcelas, certo? O que seriam os juros, né? Juros é o valor que a gente tem que pagar. Mas os juros, na verdade, o que ele é? Ele é reflexo do valor disponível para você. Então, se você tem um valor de 4%, 5%, 10% de juros, nós tem que pagar tudo isso, um valor abusivo. Ele é um valor abusivo, mas é um valor que é cobrado por questão desse empréstimo que você faz. Então, é uma contrapartida. Eu te empresto, mas você paga esse valor de juros para custear, para manter a despesa que eu estou tendo para estar realizando esse empréstimo. Então, os juros nada mais é assim, melhor seria sem juros. Mas se não tivesse juros em nada, as empresas não teriam como se manter, principalmente as financeiras, que elas dependem de juros. Então, existem juros abusivos, que são juros muito altos, e existem juros acessíveis, que seriam os juros justos que a gente fala, certo? A empresa, quanto mais nova é financeira, maior vai ser os juros dela. Por quê? Porque ela não vai ter um capital disponível, certo? Por isso que tem muita oscilação de juros. Por exemplo, agora nessa pandemia, nessa crise que estamos passando na parte imobiliária, os juros abaixaram. Por quê? Porque muitas pessoas, né, vamos poder dizer assim, estão meio que assim, bom, não vou fazer um financiamento agora, não vou entrar em dívida. Ou seja, as financeiras, os bancos estão com muito valor disponível para habitação. O que acaba acarretando é que, já que não tem oferta, tem muito dinheiro parado disponível para habitação. Ou seja, os juros ele é baixado, vai ser menor para ser mais atrativo. Em contrapartida, quando todo mundo quer comprar imóveis,
o valor sobe. Certo? Por quê? Porque o valor disponível que tem lá para a parte imobiliária, ela está muito concorrida. Então, eu vou elevar o preço para que o meu capital, o meu valor disponível lá, ele seja o suficiente e automaticamente eu passo uma arrecadação maior. Certo? Tem esse exemplo aqui, nesse caso, a amortização de forma mensal é dividida 50 mil, divide por 36 meses. Então, o valor de 1.388,88 é o meu valor de amortização, ou seja, o meu valor sem juros, sem taxa, sem nada que vá agregar o meu valor adicional. Como se eu tivesse feito uma compra de um imóvel ou a máquina, no caso do exemplo aqui, sem juros nenhum. Certo? Tranquilo para vocês o conceito de amortização? Alguém tem alguma dúvida? Tranquilo. Beleza. O que é PTM? Alguém já, por acaso, viu uma HP12C, uma calculadora financeira? Já vi. Boa noite. Isso. Geralmente, na calculadora tem essa sigla. E significa que o valor periódico em inglês nada mais é do que o valor referente à parcela. Então, eu quero descobrir qual que é o meu PMT. PMT, na verdade, é o valor da parcela com todos os encargos necessários, todos os juros, os encargos que você vai estar pagando. Quando você faz um financiamento, a parcela que você paga não é o seu valor de amortização. Vai ser o valor da amortização, o valor que você emprestou, mais os juros e os encargos da operação, que nada mais é que o seu PTM. Certo? Esse daqui, se a gente fizesse, levasse em consideração o valor de 50 mil, mais os juros da operação, mais o período, levando em consideração os juros compostos, o meu PTN seria um valor bem superior ao valor de 1.388. Por quê? Porque esse 1.388 nada mais é do que a minha amortização. O valor que eu emprestei, que vai ser amortizado, que vai ser retirado do valor que eu devo. Eu pago 2.500 e minha parcela, minha dívida, ela é baixada no valor de 1.388. Porque a diferença são os juros. Certo? Tranquilo também o PTM para vocês? Sim. Beleza. Sistema de amortização Price, que a gente vai começar a falar sobre ele. O sistema de amortização Price é o método utilizado para financiamentos, na qual sua parcela é constante. Ou seja, todo mês eu vou pagar a mesma parcela. O meu valor não vai ser alterado. Qual é a vantagem de você fazer um financiamento na qual a parcela ela é igual? É bom porque você consegue se planejar para essa parcela. Então, mesmo que o salário suba, geralmente todo ano o salário suba, mesmo que seja mínimo, a parcela, por ser price, a parcela é de amortização, de parcela constante. Não é, igual a gente viu lá em cima, amortização constante. É ao contrário. Quanto mais antiga é a sua parcela, menor vai ser a amortização. É isso que a gente vai reparar quando a gente for fazer o cálculo. A amortização ela vai variar todo mês. Todo mês vai ter uma variação da amortização. Mas a parcela em si, ela vai ser idêntica todo o período. Que período? Que foi contratado. Se você contratou um financiamento de 3 anos e 5 anos, imobiliário, se você contratou 30 anos, você fez um financiamento de um carro de 5 anos, de uma moto, 3 anos. Eu fiz o financiamento, mas é só durante 2 meses. Beleza, 2 meses então. Certo? Essa é a fórmula que a gente vai utilizar. Mas como eu disse, a fórmula aqui, ó, o PV, ele está no lugar errado, tá? É que eu não consegui inserir fórmula. Mas na hora que a gente vai fazer o cálculo, o PV ele vai estar no lugar correto. Não existe uma fórmula única para calcular o nosso PTM. Por que eu preciso saber meu PTN?
Desculpa, o PMT. O PMT é o valor da parcela. Esse valor da parcela é um valor único, ou seja, todo mês vai ser igual. Por quê? Porque a tabela Price, ele fala isso. Sistema francês de amortização. A parcela é igual, o que vai ser alterado, o que vai ser diferente, vai ser a nossa amortização. Então, ele faz o cálculo, que é 1 mais o I. O I nada mais é do que a nossa taxa, que é os juros, em questão, não em juros, em questão de dinheiro, tá, pessoal? É os juros em questão de taxa, o valor em porcentagem. E o nosso N é um número de meses. Então, o que seria correto? Correto não. Como seria a montagem dessa fórmula? Seria, no lugar do N, seria 1, depois, mais o valor 1 mais a taxa, elevado a 2, 3, 4, 5, vezes a quantidade de meses. Em vez de fazer isso, o que acontece? Você vai somar os expoentes. Então, no lugar do N, você vai colocar o número total. Então, se o financiamento ele é de 2 anos, você vai colocar elevado a 24, que seria 24 meses. Certo? Na fórmula, ele faz vezes I, que seria novamente os juros, por ser juros compostos, certo? E na parte de baixo, ele faz 1 mais I menos 1, certo? E a fórmula já foi configurada para calcular todos os juros e que esses juros eles fiquem de forma iguais, querendo ou não, durante todo o período e a parcela não se altere, certo? Então, a fórmula tabela Price do PMT tem a função de informar o valor da parcela, incluso todos os encargos, que foi o que a gente fez aqui. Certo? E essa fórmula leva em consideração o período em meses do financiamento completo. Tem uma tabela aqui, ela tem de 0 a 10, que entende-se que essa tabela aqui, quando ela vai até 10, quer dizer que são 10 meses. O pagamento que você faz no financiamento, ele é um financiamento mensal. Então, 0. Eu não pago nada em 0. Certo? Por que eu não pago nada em 0? Normalmente eu faço o financiamento e eu pago no próximo mês. Então, o 0, a gente não vai ter PMT, que é o valor da parcela mensal. A amortização também a gente não vai ter. Também não vamos ter juros no 0 mês. E o saldo devedor nosso vai ser o valor que a gente contratou. Então, vamos levar em consideração esse exemplo que eu tinha dado aqui em cima da amortização. Então, o nosso valor vai ser de 50 mil reais. Esse é o valor que a gente financiou. Então, aqui no saldo devedor, eu estou devendo 50 mil reais. Eu fiz o cálculo do meu PMT. Encontrei o valor da minha parcela. E minha parcela, com juros, vai ser de, por exemplo, 2.500, tá? Um valor aqui que eu estipulei, mas não é o cálculo exato. Eu vou colocar aqui, valor da parcela, 2.500. Certo? Juros, eu vou calcular o valor dos juros encontrado. Qual é o meu juros? 2%, 5%? Qual que é o valor no momento? O valor dos juros é de 7%. Eu vou pegar o valor que eu emprestei, meu valor devedor, 50 mil reais, vou calcular 5% e incluir aqui nos juros durante todo o mês. Todo mês os juros vão ser diferentes. Por quê? Porque o meu saldo devedor é diferente. Por que meu saldo devedor é diferente? Porque todo mês eu vou lá, faço um pagamento e esse pagamento vai amortecer a amortização, o meu devedor. Quer dizer que eu vou pegar, para me encontrar o meu valor de amortização, vou pegar o meu PMT, o valor que eu encontrei da parcela, vou descontar os juros e aí eu defino o meu valor da amortização do primeiro mês. Desse valor de amortização aqui, que ele vai abater do meu saldo devedor. Então, de 50 mil, eu vou retirar a minha amortização, que é resultado da minha parcela menos os meus juros, e vou colocar no saldo devedor.
Nossa, Flávia, ficou confuso agora. Tem muita teoria e eu me confundi. Não tem problema, tá? Eu estou falando isso para vocês terem um pouquinho de um conceito, mas a gente vai fazer na prática como funciona esse cálculo, tá? E aqui tem a explicação, certo? O que eu acabei de falar, mas de uma forma mais didática. O N, na verdade, é as parcelas que deverão ser pagas conforme o contrato. Essas parcelas é o nosso PMT. É o número de parcelas. Primeira parcela, segunda parcela, terceira parcela, e assim vai, depende da quantidade de meses que você realizar. O meu PMT, ele fala que o valor das parcelas já inclusos os encargos da operação financeira, que é a soma das parcelas é resultado do valor presente mais os juros. Quando terminar, você calcular os 10 meses, o final vai somar todos esses valores aqui. O que esses valores vão ser? Vão ser o valor da amortização mais os juros. Vai ter que bater o cálculo, certo? Amortização, valor total da soma das parcelas, que deve ser o total do valor financiado presente. Qual é o valor financiado presente? É o valor de 50 mil, no nosso exemplo. Então, ao terminar os 10 meses, o valor resultante terá que ser o valor de 50 mil, porque a amortização ela é sempre o valor que eu contratei, diferentemente do valor que eu paguei, porque o valor que eu paguei ele tem juros, certo? Os juros são os encargos pagos pela utilização do dinheiro e instituição financeira. Você quer meu dinheiro? Se você quer fazer um financiamento e utilizar o dinheiro da financeira, você vai pagar os juros, que nada mais é do que o encargo por você estar utilizando o dinheiro dela. E ele também vai ser variável, porque ele varia com o seu saldo devedor, certo? O saldo devedor é o valor restante ser pago para o financiamento ser totalmente liquidado e a dívida finalizada. Ou seja, temos que ver o saldo devedor para saber o quanto a gente deve ainda. Esse saldo devedor, ele é realizado com juros. Se eu quiser liquidar, eu não vou pagar o valor do saldo devedor. Eu vou pagar o valor da amortização. Eu quero quitar meu financiamento. Nossa, se eu quitar meu financiamento, vamos supor que aqui no mês 5, teoricamente seria metade, e metade seria 25 mil, certo? Olha, no quinto mês eu consigo quitar meu financiamento. Só que meu saldo devedor ainda está que eu devo 37 mil. Por quê? Porque está com juros. Se eu for lá, com 25 mil eu consigo quitar meu empréstimo. Lógico, você quita sem juros. Então você vai lá, pega 25 mil, paga, você paga a amortização e o seu saldo devedor zera. Tá fazendo sentido para vocês ou eu tô falando... Tá muito confusa a explicação? Tá bem claro. Ô, Flávio, deixa eu perguntar. Lembra aquela foto que eu te mandei que você tinha falado aquele dia? Perguntou se tinha me ajudado, aquele negócio lá do banco Sim, até esqueci. sim. Aquele valor, então, seria o valor do... como que fala? A amortização, o valor que eu pagaria. Não tá com juros, Não, né? Joyce. Aquele valor lá é o seu saldo devedor. Sim, mas se eu fosse... Desculpa. É isso mesmo, Joyce. É a sua amortização. O valor que aparece lá para você é o valor da amortização. É o valor que se eu fosse quitar, por exemplo, hoje eu pagaria. Isso, aquele exatamente. valor, né? Isso. Beleza. Não, tá bem claro. Marcos, Renan, tranquilo? Andréia? Tá sim, professor. Tranquilo. Quem mais tá aí? Aí, Andréia, dá um ok para mim aí. Tranquilo. Isso. Também tranquilo. Bora lá, então. Tem esse organograma que eu fiz para vocês. A gente vai ver esse organograma agora. Só que depois da atividade, a gente vai ver de novo, tá?
para a gente ver se a gente conseguiu compreender ele um pouco melhor. Organograma. A prestação, ela é constante. Por quê? Porque price, o valor que você paga mensal, ele é todo mês igual, certo? A amortização, ela é crescente. Quanto mais passa o tempo, mais o valor da amortização ele aumenta. Vai fazer sentido na nossa prática, certo? Os juros são decrescentes. Por isso que se você pagar de trás para frente, você consegue eliminar mais parcelas, porque os juros são decrescentes. Começa maior no começo e menor no final. Vantagens. Prestação inicial é igual ao final. E as desvantagens. Saldo devedor diminui mais lentamente, porque você paga mais juros no começo. Certo? Essa era a tabela price. Bora então fazer uma prática para ver como funciona? Yes. Vamos lá então. Ó, uma empresa decidiu comprar um automóvel no valor de 60 mil reais, com um valor de 4% ao mês de juros pela operação. Então, ó, temos o nosso valor de contrato, nosso valor presente. Temos o valor dos juros mensal pela operação durante o período de 5 anos. E temos o nosso período, o nosso tempo, o nosso N, 5 anos. A empresa optou pelo sistema de amortização Price. Digamos que a empresa possui um bom limite de crédito e não terá problema com liberação do dinheiro. Qual o valor da parcela que a empresa terá que arcar? Ele quer saber esse valor aqui, certo? Após isso, temos que responder as seguintes perguntas. Qual é o valor da parcela quando aplicada a tabela Price, que nada mais é do que essa parcela aqui, essa pergunta. Qual o valor total dos juros e qual o valor total da amortização? Então, no final aqui, temos aqui 60 parcelas, né? Vocês concordam comigo que são 5 anos. E o nosso cálculo, já que os juros é mensal, temos que também transformar o nosso período em mensal. Então, fazendo o cálculo, 5 anos dividido vezes 12, né? Dá o total de 60 parcelas. 60 parcelas. Aqui embaixo temos o nosso total. Temos que somar todas as parcelas. Para iniciar, o que precisa? A fórmula ela fala: é o valor presente dividido pela divisão dessas duas outras formas. Na verdade, essa fórmula ela é unida. Eu tenho que fazer essa divisão, faço esse cálculo, faço a divisão, o resultado dividido pelo meu valor presente. Certo? Vamos ver como que funciona a aplicação dessa fórmula. O valor presente é o valor de 60 mil reais. Certo? 60 mil. Essa fórmula aqui. Pessoal, quando tem esse chapéuzinho aqui, quer dizer que é elevado, tá? Então, esse valor aqui é elevado a N. Professor, Oi. a Andréia pediu para você aumentar um pouquinho. Vou aumentar um pouquinho. Tá bom, Andréia?
Ok. Beleza. Vamos fazer, então, a substituição. Primeiro, a gente faz essa conta aqui. O valor restante, o valor que resultar desses dois, a gente faz a divisão por 60 mil. E descobre o valor da nossa parcela mensal. Pessoal, essa é uma das fórmulas que eu encontrei, mas existem diversas fórmulas. A matemática, você vai lá, divide por 1, multiplica por... Você vai achar a fórmula, esse valor é igual a divisão por esse e desse. Você vai achar esse multiplicando para cá depois do igual. Tem 1001 fórmulas e está resolvendo, tá? Essa é uma delas. Então, não é uma coisa única. Vamos lá, então. Eu vou estar copiando a fórmula. 1 mais I. O I, a gente sabe que é a nossa porcentagem, o nosso valor, a nossa taxa, certo? Nossos juros. Só que eu não posso escrever 4%. A gente sabe que 4% ele é igual a 4 dividido por 100, que dá 0,04. Então, 1 mais 0,04. E vai elevar ele a N. Quem que é o nosso N? O nosso N é 60. Por quê? Temos que transferir os 5 para anos. Então, 60. Vocês conseguem visualizar que esse N aqui é esse elevado, né? Sim. Tá. É porque, igual eu falei para vocês, estou com um problema no meu... Eu ia fazer em Word, mas o meu Word eu não consegui e aqui eu não consigo montar a fórmula. Não consegui por causa do meu problema no Word. Por isso que eu tenho que adaptar. Então, se vocês entenderam, beleza. Menos 1, que é 1 na fórmula. Embaixo, vou fazer a mesma coisa. 1 mais a nossa taxa, nosso juros, na verdade, porcentagem em juros, 0,04 elevado a N, que também vai ser 60, vezes a nossa fórmula fala para colocar novamente a taxa. Oi, Joyce. Lá na fórmula, o primeiro não tá sinal de menos mesmo? Parece que eu não tinha visto que é sinal de menos, só no segundo de baixo. É invertido, ó. Essa fórmula aqui é diferente dessa fórmula aqui. Ah, sim. Aqui está invertido. Nessa fórmula aqui, ele está multiplicando esse daqui, que é vezes, dividindo por esse. Ah, entendi. Essa fórmula aqui, ele é ao contrário, ó, o vezes está embaixo. São jeitos diferentes de escrever, mas ambos dão o mesmo resultado. Eu optei por esse que eu considerei mais tranquilo de compreender. Mas daí vai de cada um também. Certo? Certo. Então, 60 vezes o nosso I. O nosso I, eu vou estar colocando novamente os 0,04. Estou substituindo a fórmula, ela fica dessa maneira. Beleza? Alguma dúvida até aqui? Não. Essa é a parte que eu tenho mais dificuldade. Essa daqui? É. A fórmula. Beleza. Com calma, então. Você vai falando aí se der um piripaque. Tá? Vou continuar a fórmula. Beleza. 1 mais 0,04. Então fica 1 mais 1,04. Somei. Tenho 1. 1,00 mais 1,04. Que dá 1,04. Ele está elevado
Opa. Elevado a 60 menos 1. Embaixo, a mesma coisa. 1 mais 1,04 elevado a 60 vezes 0,04. 60 mil. Apenas continuando a fórmula. Não mudei nada, só fiz a união entre o 1 mais o 0,04. Aqui a gente já vai fazer as contas. O que significa 1,04 elevado a 60? É a mesma coisa que 1,04 elevado a 1 vezes 1,04 elevado a 2 vezes 1,04 elevado a 3 isso vai até dar 60. Certo? Só que, para a gente não precisar fazer dessa forma, a gente já eleva a 60. Como que faz isso? Para fazer manual com calculadora sem ser no Excel ou sem ser em calculadora científica, não é possível fazer. Tá? Tem que ser com calculadora científica. Mas o do Windows também funciona. Ela tem a científica dela aqui. Como que a gente vai resolver esse problema? Eu já entrei na científica aqui, ó, nas 3 pontinhos. Tem a padrão e a científica. O que você vai fazer? Vai colocar 1,04. Vem a opção aqui, ó, tem elevado ao quadrado, elevado ao cubo e elevado a y. Por que y? Para você poder colocar o valor. Então você coloca elevado e coloca 60. Dá o total de 15,5262. Tranquilo até aqui? Sim. Certo? Desse valor aqui, eu já vou tirar o menos 1. Tranquilo para vocês? Sim. Sim, tranquilo. Já tirei, ele deu... Vou colocar o máximo de dígitos possíveis. 9,5162, 5196, 2740, 8052, 8337, 442199. Por que o máximo dígito possível? Porque como ele é 60 parcelas, uma parcela, duas não vai ter problema, mas 60 parcelas, um valor, esses quebradinhos aqui, ó, se eu arredondasse para 62, lá no final do período ia dar um valor, querendo ou não, significativo. Certo? Aqui embaixo vai ser a mesma coisa. Eu vou pegar 1,04, vou elevar a 60. Vai dar o mesmo valor, só que agora esse valor eu vou estar multiplicando por 0,04, que é a nossa taxa. Deu 0,420785. Eu vou estar colocando ele aqui. 0,42, 0785, 0963, 2211, 3349, 76, 76, 76. Até aqui, ok? Sim. Então, para dar exato, teria que colocar todos os dígitos, né? Isso. Na verdade, como eu coloquei 6, 7 dígitos, é provável que ele vai chegar a zerar. Entendi. Mas também não é garantido. Pode ser que no final dos 60 meses ainda sobre um valor lá de 2 centavos, digamos assim.
que é a soma de 0,03 de cada operação. 60 meses vai acabar dando um valor de uns centavinhos ainda. Se caso eu colocasse 0,9,52, 0,42, redondo, sem levar em consideração os dígitos, ele ia dar um valor bem significativo no final. A gente faz a simulação, assim que terminar, a gente faz a simulação colocando números redondos, sem levar em consideração o zero. A gente vai ver como que vai influenciar isso. Tá? O primeiro passo dessa fórmula, a gente vai fazer o quê? A divisão desses valores aqui. Olha a divisão dele. Igual, vou pegar esse valor aqui e vou dividir pelo 0,4207. Deu o valor de 22. Certo? E aqui eu vou manter o 60. Tranquilo aqui para vocês? Sim, tranquilo. Sim. Eu apenas fiz comecei... esse daqui de cima eu só mantive até o final. E esse aqui eu realizei o cálculo e depois, na hora que eu encontrei o valor decimal, eu fiz a divisão. Agora eu vou encontrar o nosso famoso e esperado, o nosso PMT. O nosso PMT ele é igual a 60 dividido por 22, 62, 34, 8, 7, etc. A nossa parcela, ela vai ser no valor de 2.652,11. Flávio, o que é essa parcela mesmo? Essa parcela é o valor que eu vou pagar com juros, tudo que eu preciso, tudo incluso. Esse é o valor que eu vou pagar por mês, o valor que vai vir um boleto na minha casa. Beleza? Bora continuar então? Ficou claro para vocês de onde surgiu esse valor? Sim, ficou claro. Sim. Nossa senhora, que processo. Se fosse pagar o valor exato, seria 60 parcelas de 1.000, né? Só que tá dando mais de 2.200. Isso, exatamente. O meu valor mensal, ele é de R$1.000. Esse é o valor que eu estaria pagando sem juros. Por quê? É o meu valor de 60 mil dividido por 60. Exatamente, Joyce. Como você disse, R$1.000. André, ok? Renan, ok? O que dá mais trabalho mesmo é a fórmula. Tem que ter concentração no que está fazendo, na elaboração da fórmula. Tá ok, a gente vê isso quase todo dia, É mesmo? infelizmente. Você vê aonde? É, porque eu tenho que fazer o controle dos financiamentos, né? Ah, então tá certo. Então, estamos ainda com uma pessoa experiente na área ainda. Tá experiente aqui não. Quer dizer que, Mas faz felizmente, tudo. né? Oi? O Renan deve dizer felizmente, porque se ele lida com isso todo dia, para ele é muito mais fácil entender isso daí. Né? Deus tá vendo como fácil. Então, encontramos o valor da nossa parcela. Já podemos responder a nossa primeira pergunta. Qual o valor da parcela quando aplicar a tabela Price? O valor da parcela é o valor de 2.652,11. Mas, Flávio, por que vai ser esse valor? Não são 60 parcelas? Mas temos que lembrar que a nossa empresa, o nosso método de amortização é a price e a parcela é constante. Significa o quê? O que significa? Igual do começo ao fim? Igual do começo ao fim. Então eu posso pegar aqui, ó, e colocar o nosso
PMT, eu posso colocar a parcela todos os meses? Igual? Sim ou não? Se é igual todos os meses, sim. E sim, Poderia copiar aqui, ó. Opa, e mandar bala aqui, ó. Pra tudo. Mas porque eu não vou fazer. poderia. Poderia não, eu posso. Eu só não vou fazer agora, porque senão vai acabar confundindo. Mas aqui, ó, é igual todo mês. Por quê? Porque a parcela é constante. Certo? Igual eu disse, eu começo colocando na minha primeira parcela. Porque 0 parcela eu não vou pagar. Chega um boleto para você, isso aqui é a 0 parcela do seu boleto. Não, é a minha entrada. No caso, foi financiado total, não teve entrada. Então, a nossa entrada é zerado. Se eu não tenho entrada, eu não tenho nada a amortizar e eu não tenho juros. Qual é o meu saldo devedor? Quanto que eu estou devendo? Alguém sabe? 60 mil. 60 mil. Certo? Os meus juros, eles são sempre calculados do meu saldo devedor. Qual é o valor, qual é o valor dos meus juros? Por mês? 4% de 60 mil? 4% de 60 mil. Meus juros vai ser igual todo mês? Vai. Não. Não. A porcentagem vai, mas não vai ser o valor igual. Exatamente. Por quê? Porque Não, se eu pego o saldo devedor, meu saldo devedor vai ser diferente todo mês. É. Então, eu não posso falar, se vou aplicar 4% todo mês e o saldo devedor é diferente, eu não posso falar que os juros vão ser iguais. Certo? Qual é Tá vendo? a O minha... Marcos tá craque já. Você viu, né? Ele tá tô de olho nele, tô de olho nele. Pra quem reclamava, fingia que não sabia, né, Marcos? Não, porque agora a fórmula maldita do PMT lá ficou clara na minha cabeça. Fazendo com calma essa fórmula aí, não tem erro. E se der erro, a gente vai descobrir agora. Vamos tirar a prova se tá certo ou não, né? Se no final não zerar, a gente sabe que a fórmula tá errada. Porque aí, para você montar toda essa fórmula, você tem que fazer tudo aquele passo. Ver se é ano, ver se é mês, depois pegar e ir separando todos os dados. E chega uma hora, às vezes, que dá um nó na cabeça, e aí um errinho, você caga tudo. Exatamente. Porque é valor, né? Isso aqui é puro, assim, ó, pura prática. É prática isso aqui. Se você errar 0,01 e você colocar 1, já deu tudo. Certo? Sim. Qual que é a nossa amortização? A nossa amortização ela não é constante. Por quê? Porque o SAC é sistema de amortização constante. Ela é igual todo mês. No caso, o nosso não é sistema de amortização constante. É a nossa parcela que é constante. Como que eu encontro a minha amortização? É simples. Eu vou pegar o valor da minha parcela, que eu estou pagando, e vou retirar os meus juros. 252,11. O que significa para você que está comprando um automóvel no valor de 60 mil durante 5 anos com juros de 4%? Significa que a sua parcela de 2.652,11 que você está pagando, você apenas vai estar diminuindo o valor que você deve 252,11. Ou seja, você ainda está devendo 59.747,89, mesmo tendo pagado 2.652,11. Tá feliz? Você paga 2.600 e apenas diminui sua dívida 252,11. Ô, Flávio, explica essa última parte aí para mim, do saldo devedor. Boa noite. Boa noite, Érica. Tudo bem?
Tudo bem. Depois você pega aqui, como a gente fez o cálculo, tá? Pela gravação. Que é Eu muito me importante. confundi Oi? hoje. O Ulisses começou a postar lá, aí eu ouvi o áudio, eu achei que hoje era a aula dele, mas é amanhã. Bom, se você amanhã você pega um pedacinho da aula dele, você vê essa partezinha aqui como faz o Aí cálculo. eu pensei, mas o que tá acontecendo? Por que o povo tá mandando? Aí que eu caiu a ficha. Tudo bem, não tem problema Ouve não. lá, ele falou no áudio assim, ó. Hoje a nossa aula, então, é para vocês fazer isso. Ele falou. Eu nem percebi. Então, Bom, mas é assim, Érica. A gente calculou o nosso PMT, que é o valor da nossa parcela. A essa amortização é o valor da nossa parcela sem levar em consideração os juros. Isso. Os juros é o valor da operação que a gente está pagando nessa parcela. E o saldo devedor é o saldo que a gente deve pagar ainda. A gente financiou 60 mil. Estamos pagando uma parcela por mês de 2.652,11. A nossa dívida nesse mês diminuiu 252,11. E a gente está devendo ainda financiamento 59.747,89. Aí, no caso, a amortização é quando abate um pouco, é isso? Isso. Dentre esse valor, é assim, ó, podemos ver assim, ó. Eu tenho um boleto para pagar no valor de 252,11. Esse é o valor que o boleto tá chegando na minha casa, o carnezinho lá, eu vou ter que pagar esse valor aqui, Uhum. certo? Dentro desse valor, parte dele é amortização e parte dele é juros. A amortização é o valor que eu estou pagando de verdade. Esse é o valor que está baixando minha dívida. E esse é apenas o valor que eu utilizei por ter que prestar o dinheiro. A minha dívida, ela baixou o quê? Ela baixou somente o valor da amortização. O resto continua alto, juros. O resto é juros. Tá. Vão sentindo o drama. Pensou você pagar um boleto de 2.600 e sua dívida baixar só 252? Mas aí que eu tô na dúvida, na questão de abaixar. Aí como que eu sei que eu tenho que abaixar só? Eu Porque tenho você que, nesse sempre... valor do saldo devedor, eu tenho que ir lá e amortizar só 252? Isso. Você abate sua dívida apenas com o saldo da amortização. Só. Você não vai baixar sua dívida com juros e você não baixa sua dívida conforme você vai o valor do boleto. Lógico, você baixa. Se você pagar, você baixa sua dívida. Por quê? Porque dentro da sua parcela, do seu PMT, tem amortização. Você paga um financiamento de R$ 2.000, só que na verdade, no começo, né, a amortização é menor. Então, no caso ali que deu 59.747, É o valor que eu ainda devo. Se eu falar assim, eu não quero mais fazer esse financiamento, eu quero quitar minha dívida, eu vou ter que pagar 59 mil. Ué, mas e os juros? Aí não tem juros. Não, mas você não falou esse dinheiro de 59 mil só foi a amortização? O outro, os juros não tá embutido aí? Esse não. Por quê? Porque eu emprestei 60 mil. Eu paguei 2 mil. Já pagou 2.400 é juros. 252 é amortização. Esse é o valor que eu ainda devo para o banco. Esse tirado, considerando os juros, isso. mas com esses Porque os juros eu 59. pago na parcela. Ah, então no caso, se eu somar pela parcela de 2.652, não vai dar 60 mil, vai dar mais. Ó, se a gente pegar o valor de 60 mil menos a minha parcela, dá 57. Esse 60 mil, ele tem uns juros em cima dele? Não, esse é o valor que eu financiei do meu automóvel. É o valor dele sem juros. É o Sem valor juros. Isso. Aí em cima dele tem os juros. Que tá na parcela. O valor E aí, total vai dar quantas vezes? 152 mil. Quantas vezes, em 5 anos de
Então é 60 meses dos 2.652, é isso? Isso. Aí daria mais de 60 mil. Bem mais. Só que aí, no caso, se eu fosse pagar amanhã, eu vou tirar sua amortização. Na verdade, você pagou o boleto, você está pagando num boleto a amortização e os juros. Isso, mas se eu fosse pagar. Vamos supor assim, eu não quero mais pagar o financiamento, eu quero quitar minha dívida. Você vai lá, se você pagar 59.747,89, você já pagou, você quitou sua dívida. Aí eu já estou começando a entender. Aí a amortização de 252, que é o que mesmo? A amortização é o que você parcelou. Do mesmo jeito que se pagar 60 mil, dividir por 60, daria R$ 1.000 cada. Esse seria o valor mensalmente que seria que amortizar. Mas como ele é price, ele não amortiza igual todo mês. Ele é crescente. Nossa, claro, um financiamento, hein? É tipo o meu terreno. O financiamento, você vai ver, a gente vai fazer os 2 métodos também, mas não tudo na aula de hoje. Hoje é só a price. É um diferente do outro. Depende da situação que você pretende o seu financiamento, compensa, depende da operação, não. Entendi. A gente vai ver detalhadamente isso, tá? Tá bom. Vamos continuar os cálculos. Qual que vai ser o meu PMT do segundo ano? Segundo mês, desculpa. Alguém sabe? Qual é o valor da minha parcela no segundo mês? 2.652,11. Exatamente. Qual é o valor dos meus juros? Meus juros é o meu saldo devedor vezes 4%. Qual é o valor da minha amortização? É o valor da minha parcela menos os juros. Qual é o valor que eu ainda devo? Eu ainda devo o meu valor, meu saldo devedor, menos a minha amortização. Certo? Joyce, qual é o meu PMT? R$ 2.600. Ai, que eu tô pelo celular, não consigo ver direito. Achei que 52,11. 2.652,11. Quanto que é o meu juros? É 4% de 59.485,69. Qual é a minha amortização? É o 2.658 menos 2.379. Qual é o meu saldo devedor? 59.485 menos 2.370 e... Não, mentira. Esse daí é menos amortização. Vocês estão percebendo, pessoal, que os juros estão baixando e a amortização aumentando? Sim. Vou fazer agora a minha vez. Foi o Marcos, foi a Joyce, agora é a minha vez. A parcela, para mim, ela é igual, porque ela é price. Os meus juros, eu sempre calculo do meu saldo devedor, 4%. A amortização é o valor que eu estou abatendo e é o valor que eu estou pagando menos o valor dos juros calculados. O saldo devedor é o valor total do meu valor que eu financiei, menos as parcelas que eu já paguei, menos a amortização desse período, desse mês. Certo? Érica, qual que é o nosso PMT? Não sei, não entendo disso não ainda. PMT estou fazendo pela price. A price, as parcelas são iguais. Eu vou ter que reler a aula de novo
para me entender do começo. Tudo bem, mas olha, o nosso PMT, como é a price, as parcelas são constantes. Então, durante todo o mês. PMT? Hã? O que significa PMT? Ela é uma sigla em inglês, certo? Nossa, eu não consigo gravar a sigla. Mas ela significa as parcelas, o pagamento, ó. Pagamento. Então, é o Ah, boleto. pagamento. Vou dizer que é o pagamento, o boleto, certo? Então, Ok. na price, quando você faz um financiamento, você vai pagar todas as parcelas iguais. Então, o nosso PMT, durante todo mês, vai ser esse valor. E a Os palavra juros. price significa o quê? Price, sistema francês de amortização. Ah, tá. Certo? Os juros, eu sempre vou calcular do meu saldo devedor 4%. Por que 4%? Porque foi o valor que já foi falado, que é dos juros da operação mensal. A amortização, a minha amortização é meu PNT menos meus juros. Meu saldo devedor, ele é o saldo devedor menos amortização. Pessoal, eu passaria até amanhã fazendo até 60 meses, tá? A gente vai facilitar um pouco, tá? Não precisa fazer dessa forma, um por um até 60 meses. Eu ia perguntar isso agora, professor. Tem como a gente deixar a fórmula e puxar? Tem. Ó, Na hora que você pôr a fórmula aí, coloquei a fórmula aqui, ou seja, eu vou colocar a parcela igual. Então, se a parcela é igual, eu vou puxar o valor da parcela até o final. 60. Eu queria tirar um print para mim ver qual que é o símbolo que você usa para fazer isso. Ah, tá aqui, ó. Só você clicar depois, ó. Aqui em cima tem, ó. É o asterístico. Eu ponho em que lugar? Asterisco, né? Asterisco, desculpa. Você põe, se você quer congelar a coluna, você coloca antes do C, aquele coluna. Se você quer congelar a linha, você coloca antes do número que é a linha. Professor, esse é o cifrão. Número, né, Isso mesmo, Marcos. Muito boa observação. Gostei de ver. O que ele falou? É o cifrão, não é o asterisco. Isso que eu tô tentando falar. Isso, entendeu? Muito bom, Marcos. A nossa amortização, ela é o quê? Ou melhor, nossos juros, ele é o quê? Os juros é o que paga. Mas como calculo ele? O saldo. Ah, desculpa, é para Erika. Pode falar, pode falar. É o saldo devedor vezes 4%. Exatamente. Isso, garoto. Calculando sozinho, não mandei calcular sozinho. Aí eu vou colocar o cifrão aqui. Parabéns. Mas ele não precisa, sem cifrão aqui. Ele vai entender que já é para puxar o de cima. Vou puxar então os juros até 60. A amortização, o que significa? É a diferença dos juros para o dinheiro, uma coisa assim. O valor que foi pago da parcela. Posso puxar então, Marcos? Sim, senhor. Opa. Não foi calculado os juros ainda. E o meu saldo devedor, o que ele é? Isso mesmo, Joyce. É o valor devedor menos o valor da amortização. Como que você ouviu o que eu falei? Porque você falou, uai. E faz o quê? Puxa até o final. Saiu lá no fundinho um ruído, mas eu não consegui entender. Vamos observar agora. A nossa parcela, como que ela está? Constante, correto? Sim.
Eu ia falar completa, mas. Deixa Também, quieto. também. Não está errado, não está errado. A nossa amortização, como ela está? Crescente. Crescente. Os nossos juros, como que estão? Decrescente. Boa. Vamos lá ver lá embaixo. Vamos. O que aconteceu com o nosso último mês? A gente foi lá e pagou uma parcela no valor de R$ 2.652,11. O que aconteceu com o nosso saldo final? Zerou porque pagou o último saldo junto com os juros. Exatamente. A pergunta que ele faz é o seguinte: qual é o valor dos juros? Aí tem que somar os juros total, do começo ao fim. Isso. Vamos ver quanto a gente pagou de juros durante 5 anos. Tudo. 99 mil. Vamos colocar aqui então. Os juros foram de... Qual foi o valor da amortização? Oi? A gente vê isso daí, nunca mais a gente quer fazer financiamento. Financiamento Tem realmente vai vendo. 60 mil e estou pagando 99 a mais do que os 60. É um absurdo. Sim. Alguém sabe me dizer qual que é o valor da minha amortização sem fazer a soma? Será que vai dar o valor total do financiamento? E qual que é o valor total do financiamento? Seria os 60 mil? Será? Vamos fazer a soma então. Será? Tô aqui com expectativas foram criadas. 60 mil. Noia! Surpreso. E o valor das parcelas do meu PNT, ele vai ter que ser a soma de 60 mais 99. Será? 59 mil. Vamos tirar uma prova aqui, né? Se eu somar 60 mil mais os meus juros, eu paguei total de 159, 126 e 64. Ou seja, você está financiando 2 carros, mas só está tendo um, né? Na verdade, você está comprando 2 carros e meio, né? Flávio, faltou a frase. E o nosso balanço bateu. E o nosso balanço bateu. Podemos criar um balanço aqui também, não tem problema. Do lado do ativo, Não precisa. do lado do ativo, Precisa, não. 60 mil. Do lado do passivo, vai ser 99 mil. Desculpa, 159,264 e 64. Vamos lá, Joyce. Tudo nessa vida tem um balanço. O Renan tá indignado, professor. Por quê? Não sei, ele já abriu ali o microfone. Eu tô indignado que ele tá estragando a matéria. Ah, vá! Aqui tem o nosso financiamento a pagar. E aqui embaixo tem o nosso prejuízo, né? Despesa financeira. O prejuízo é de quanto? É de juros, né? 99. Ativo total. R$60 mil. E o nosso passivo total? Ele é igual o valor do financiamento menos as despesas financeiras. E o nosso balanço, Joyce? Bateu. Bateu. Só eu visualizo um balanço aqui ou vocês também? Eu visualizo.
Ótimo. Acho que só vocês. Eu não consigo... Ah, Renan. Justo você, Brutus. Ai, não estraga a coisa tão gostosa que é finanças com contábil, gente. Ah, mas tá ligado. Ele pode falar um pouco de RH também. Ah, eu duvido se você vai conseguir improvisar. Não, credo, Deus me livre, professor. Levando em Não. consideração que a pessoa que fez o financiamento era da parte de compras, da parte financeira. Ela recebe o salário de 2.500. Desse salário de 2.500, ela paga... a empresa paga 8% de FGTS e total de 20% de INSS patronal. Esse 25 aqui é o valor de despesa, então vai encaixar no DRE. Gente, eu não acredito, sério. Não vou seguir a isso porque não está no nosso cronograma. Mas é isso aí. Agora vamos ver se o que eu passei para vocês aqui faz sentido. Prestação constante, confere? Confere. Amortização é crescente? Ok. Confere? Juros decrescente, confere? Confere. Vantagem, prestação inicial é igual a final? E final são iguais? Essa daí eu não entendi direito. A prestação inicial Ah, sim, confere. é igual a final? Confere. E aqui, na verdade, é desvantagem, tá, pessoal? Desculpa o erro de ortografia. Não é descantagem, não. A desvantagem é o saldo devedor diminui mais lentamente? Confere. Olha que devagar, porque a amortização é menor. Quanto menor a amortização, mais lentamente é quitado o seu financiamento. Então, o nosso organograma está correto. Faz mais sentido agora? Sim, Sim. 100% sentido. Nossa, que tristeza passar 5 anos da vida pagando tudo isso, né? Nossa Senhora. Pois é. E isso faz nós, estudantes de finanças, nunca mais querer financiar desse jeito. Olha, uma coisa que nunca se deve fazer na vida. Primeiro, financiamento. Programa-se. Já que você não consegue guardar dinheiro, faz um consórcio. A taxa administrativa é bem menor que juros. Se é bem menor do que um juros. Parcelamento de cartão de crédito é uma das outras coisas que não é cabível. Os juros é abusivo. Sim, os juros é abusivo. Não compensa. São duas coisas que eu recomendo qualquer pessoa que vier perguntar para mim de realizar uma operação dessa. Flávio, Certo? mas você está falando isso no sentido de carros, né? Porque casa, por exemplo, tipo, se eu pago aluguel É isso. A operação é diferente. Por quê? Porque estamos falando de casas. Casas no valor de 200 mil, 300 mil. Você não tem condição de pagar, no caso, assim, ó. Não que você não tenha. Mas, levando em consideração a maioria dos brasileiros, ninguém tem disponível 300 mil para dar à vista. E mesmo que tenha esse valor, não vai querer pegar esse valor e empatar numa casa. Então, às vezes, você compensa você colocar para render ou ter uma reserva desse dinheiro, aplicar ele em algum lugar, do que dar ele total em uma casa, a não ser que o desconto seja muito bom. Mas e mesmo nem assim, dá acaba para não... juntar quem paga aluguel. Tipo, quem paga aluguel, como que vai juntar o valor para pagar uma casa? Mas o imóvel é vantajoso porque o terreno vai valorizando conforme melhoria, conforme localização. O imóvel vai valorizando, enquanto um automóvel, por exemplo, vai depreciando. Isso. Pessoal, Exatamente. tem um assunto que eu gosto muito de conversar sobre ele, que é você comprar bens ativos e bens passivos. Claro, o que significa isso? Bem ativo é todos os bens que vão trazer dinheiro para você, que vão trazer benefício futuro, vantagem. E bens passivos continua sendo bens, só que são bens que perdem valor com o tempo. Casa, terreno, são tudo bens passivos, bens ativos. Por quê? Trazem dinheiro futuramente, tem a valorização. Carro, moto, bens passivos, vai tirar dinheiro seu. É por isso que fala assim, ó, por que os ricos
cada vez são mais ricos. Porque eles usam o dinheiro deles para comprar casas, comprar bens que vão dar benefício futuro. E por que os pobres são cada vez mais pobres? Porque eles não podem ver um dinheiro na frente que já quer comprar um carro, uma moto, quer fazer um investimento em bens passivos. Que eles acabam cada vez tendo menos dinheiro. Faz sentido para vocês? Quando eu trabalhava na loja, tinha a parte do crediário e tinha a parte do Itaú que fazia financiamento imobiliário, né? Que aí o pessoal da loja fazia ali meio que um pré-cadastro e enviava para o banco para fazer financiamento. E aí o imóvel, por exemplo, casa de esquina, ela valorizava o dobro de uma de meio de quarteirão. Se construir uma praça, uma escola, um posto de saúde, valoriza. Um comércio, dependendo do tipo de comércio, valoriza o imóvel. A região vai ganhando valorização conforme o tempo. Melhorias na casa, mínima que for, ela também valoriza o imóvel. Então, ele é muito mais vantajoso do que um automóvel que, por exemplo, às vezes você financia e quando terminar de pagar, ele já está até fora de linha as peças dele para manutenção. Fora que você não consegue nem pegar o mesmo valor que você comprou. Sim, vem bem abaixo. Bem abaixo. Você perde dinheiro. A não ser que você fale assim, não, eu vou comprar um bem e esse bem é um carro e eu trabalho com vendas e eu vou vender muito. Beleza, aí você consegue tirar o valor, essa perda que você está tendo do bem, que é um valor de mercado, não é depreciação, tá? Esse perca de valor, você consegue transferir isso no valor da sua venda. Ah, eu vou vender bem mais se tiver um carro. Beleza, então quer dizer, esse bem seu ainda vai ser passivo porque ele vai perder o valor com o tempo. Mas ele vai trazer, durante a vida útil dele, um benefício para você em questão de benefício em outras operações, não no bem. Sim, às vezes você compra um carro num valor e aí, depois de 10 anos você praticamente você vai vender ele e tem que sair de graça praticamente, porque ele já desvalorizou tudo. Sim. Enquanto o imóvel você faz, por exemplo, a casa não tem nada, mas você colocou piso nela, já valoriza 50 mil reais. Se colocar ali. um laminado, um porcelanato nela, se colocar um mármore, já valoriza a casa demais. Exato. Pessoal, deixa eu perguntar para vocês. Vocês preferem que eu passe... Que assim, a gente vai... Segunda-feira vai ver a tabela SAC, certo? Vocês preferem que eu deixe um exercício para vocês treinarem a price já? Ou vocês preferem que eu passe um exercício na segunda-feira? Eu vou passar o conceito da tabela SAC e também o exercício... Olha, a gente fez a aula de hoje. E depois eu passo um exercício único na qual vocês têm que fazer a comparação entre a tabela SAC e a tabela price. O que vocês acham? Eu acho que se passar tudo junto vai apertar, não vai? Porque assim, se eu passar para vocês a tabela price, eu passar um exercício agora, a hora que eu for passar a SAC, eu vou passar um exercício da price da SAC também. A diferença é que assim, eu passo o da price agora e depois eu passo da SAC segunda-feira, ou eu passo um exercício só, na qual, assim, por exemplo, esse enunciado aqui. Só que daí vocês têm que fazer os cálculos da tabela price e outra tabela SAC e fazer a comparação entre eles. O que vocês acham mais viável? Eu preferia que passasse os dois juntos, porque eu ainda não fiz nem a pesquisa que o professor pediu. Certo. Eu também. Eu acho que os dois juntos seria mais viável. Para mim, porque meu aprendizado é diferente. Mais lento. Tem quantos... Tem uma pesquisa que era para fazer que você postou por agora, né? Porque eu procurei antes, não tinha. Eu postei na quarta-feira, Joyce. Segunda-feira. Segunda-feira. Eu não... Ó. O prazo dela é até quarta-feira. Tá. Aí tem uma aqui, ó. Peraí, que eu vou te falar. Que é essa daqui que você está falando que é a pesquisa de financiamento imobiliário, né? Isso. Aí tem essa simulação de cálculo de fluxo de caixa livre.
É do Ulisses. E o orçamento de capital? Também. Nossa! Não tinha nenhuma. Pessoal, vocês gostariam que eu compartilhasse no grupo essa planilha? Sim, com certeza. Por gentileza. Por favor. Então, estou mandando ela agora no grupo para vocês. E já vou jogar também na pastinha da UC10. Muito obrigada. Mas eu aconselho vocês, assim, ó, deixe ela, pode usar ela, mas tentem fazer na raça sem fórmula. Depois que seja mais tranquilo, você faz com fórmula. É o conselho, né? Como assim na raça sem fórmula? Então, assim, ó, em vez, assim, ó, por exemplo, aqui eu coloquei já as fórmulas, tudo bonitinho. Se você vier aqui e colocar a parcela, automaticamente aqui já vai mudar o valor e aqui vai fazer tudo cálculo sozinho. A intenção não é que o cálculo faça sozinho. A intenção é que vocês façam o cálculo, por exemplo, aqui, eu sei que a amortização ela é igual juros menos Aí você faz o cálculo, chega, certo? Ah, sim. Não um por um, mas uns 3, 4, depois vocês puxam a fórmula. Porque se vocês colocarem, por exemplo, a taxa de juros, ela é de 4%, mas o bem é de 100 mil. Aí você vem aqui, na última, você coloca aqui 100 mil. Pronto, tá calculado. Entendeu? A intenção não é essa. Beleza? Belezura. O mais complicado vai ser calcular o PMT. É PM. É lógico que também eu não vou facilitar também, né? Brincadeira, eu não vou prejudicar vocês, não. Mas a fórmula é essa e não tem como nem eu ter o que eu fazer, certo? Eu queria fazer para vocês, tá? Só uma simulação. Eu vou arredondar o valor aqui, tá? Eu vou colocar 52 aqui. E aqui eu vou colocar 42. Estão vendo aqui? Quanto Sim, sobrou? já- Centavinho por centavinho. Sobrou ainda para pagar 1.202,20 e 30. faz uma diferença grande mesmo. Por causa de centavinhos. Por isso que eu vou até voltar aqui a fórmula para ficar ela completa. Quanto mais dígito colocar, melhor. Certo? Tranquilo por hoje? Graças a Deus, né? Tranquilo. Tinha que ter você para reclamar, né, Renan? Eu estou agradecendo a Deus por mais um dia finalizado. Tudo bem, então eu vou fingir que acreditei. Não pareceu não, Renan. Vocês estão pensando mal. É foda. Pessoal, mas é isso, tá? Desejo a vocês um ótimo final de semana, abençoado. Segunda-feira a gente se encontra novamente aqui, tá? Bom final de semana. Bom boa final de noite. semana. Até E amanhã. vamos ficar assim, então. Na segunda-feira.